Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver a Era Vargas. A leitura é da página 42 a 54 do nosso livro. Getúlio Vargas é talvez a figura mais polêmica da história do Brasil, né? Para uns, ele foi um ditador cruel a serviço das elites e para outros, era o pai dos trabalhadores e também o maior estadista brasileiro, certo? Então, a gente vai ver um pouquinho como ele chegou ao poder. Então, assim, para disputar as eleições de 1930, né, nós vamos ver aqui o primeiro governo Vargas. Para disputar essas eleições, Vargas era candidato, né, a presidente e João Pessoa, um paraibano, né, era candidato a vice. Lembrando que Vargas era gaúcho, certo? Então, assim, essas eleições aconteceu num período de crise econômica, né? Então, a crise econômica de 1929 atingiu fortemente o Brasil e a crise arruinou cafeicultores e deixou muitos trabalhadores sem emprego. Então, isso contribuiu para aumentar o descontentamento com o governo atual da época, né, que era o Washington Luiz. E também aumentou a popularidade do governo Vargas, né? Então, nessas eleições, Vargas não ganhou. Quem ganhou foi o seu opositor, Júlio Prestes, mas ele, como oposição, Getúlio Vargas não se contentou, né? Então, ele fez aliança com alguns ex-tenentes, né? E começou a conspirar contra o governo. Para piorar, aconteceu o assassinato do seu vice, né? E aí, com isso, foi o estopim para que os militares eles derrubassem o governo de Washington Luiz e entregou o poder a Getúlio Vargas, que é justamente o que a gente vai ver agora. Então, assim, gente, quando Getúlio Vargas ele discursou na sua posse, ele disse que o seu governo seria provisório, né? Mas quando ele assumiu, o que aconteceu é que ele procurou fortalecer o Estado brasileiro e também a si próprio, né? E visando enfraquecer as oligarquias estaduais, ele afastou os governadores e, em seu lugar, ele nomeou interventores de sua confiança. Então surgiu aí a oposição paulista. Por que que os paulistas não aceitaram essas medidas de Getúlio Vargas? Bom, lá em São Paulo, a elite paulista ela reagiu, né, à nomeação do tenente João Alberto e formou a Frente é, Única Paulista, né? Vamos ver aqui, isso, a Frente Única Paulista, FUP, certo? Essa Frente Única Paulista exigia uma nova Constituição para o Brasil e também a nomeação de um interventor civil e que fosse de São Paulo, certo? E para exaltar ainda mais os ânimos, ocorreu uma tragédia, né, que foi a morte de 4 estudantes, certo? Eles foram mortos quando atacavam a sede de um jornal que era pró-Vargas, né, a favor de Vargas, e as iniciais dos nomes desses estudantes passaram a ser sigla e símbolo, né, do movimento paulista, que ganhou o nome, né, MMDC, que era justamente as iniciais do nome dos estudantes. Miragaia, né, Martins, Drauzio e também Camargo, certo? Bom,
Então, em 9 de julho de 1932, né, os paulistas, liderados por um general, né, Isidoro Dias Lopes, e por um civil, Pedro de Toledo, eles pegaram as armas contra o governo federal, né, num episódio conhecido como Revolução Constitucionalista, certo? Então, assim, o governo federal ele tinha um poder maior de fogo, né? Então, por isso ele venceu os paulistas só tinham o apoio de Mato Grosso. Então, o governo federal venceu os paulistas, né? E em poucos meses, isso aconteceu em poucos meses, né? Então, assim, embora derrotados militarmente, os paulistas se consideraram, né, na época, moralmente vitoriosos, porque o governo, né, federal convocou uma Assembleia Constituinte, né, em 16 de julho de 1934 e votou e também aprovou essa Constituição, né, do Brasil. Então, era o que eles queriam, né, os paulistas, uma nova Constituição. De certa forma, eles tiveram uma vitória, né? Então, vamos aqui para essa Constituição de 34. Então, o governo ele convocou, né, uma Assembleia Constituinte e em 16 de julho de 1934 e aprovou essa Constituição. Nessa Constituição ficou nesta Constituição eles votaram pelo voto secreto, né? Com ele, com o voto secreto dificultava-se a prática de corrupção eleitoral e que era muito comum naquela época, né? Nas décadas anteriores também. Também o voto feminino, certo? O voto feminino, ganhando aí o direito ao voto. As mulheres passaram a ter importância, né, na política. Também a justiça eleitoral, né, que tinha como objetivo zelar pelas eleições, certo? E criou-se também a justiça, o ensino gratuito, né? Primário gratuito, que era de frequência obrigatória, certo? Também a criação da justiça do trabalho, ok? E os direitos trabalhistas, né? Também foram foram reconhecidos, né, como jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal, remunerado, né, lógico, indenização por dispensa sem justa causa, proteção ao trabalho do menor e também da mulher, férias anuais remuneradas, estabilidade à gestante, enfim, né? Então, todos os direitos trabalhistas que há anos, né, se lutavam e até então não haviam conseguido. Bom, vamos ver aqui o governo constitucional de Vargas. Esse governo foi de 34 a 1937. Lembrando que esse governo houve apenas eleições indiretas, né? O povo não votou para Vargas, as eleições foram indiretas. Então, assim, quando Getúlio Vargas assumiu o governo, né? O Brasil sofreu os efeitos da Grande Depressão, né, de 1929, certo? E as falências, o desemprego, a inflação em alta, né, levavam à tensão social. Então, esse contexto
facilitou a penetração de ideias vindas da Europa, né? E a radicalização política. Então surgiram no Brasil dois grupos políticos rivais, né? Que foram os integralistas, certo? E também a Aliança Nacional Libertadora, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, sobre a ação integralista, né? Eles eram liderados pelo escritor Plínio Salgado, né? E seguiam os princípios do fascismo de Benito Mussolini, né, na Itália. Então, em 1932, os integralistas eles fundaram a Ação Integralista Brasileira, né, a IB. Era uma organização política que tinha por lema Deus, Pátria e Família, e que defendiam um governo autoritário dirigido por um chefe e um partido único. Também o predomínio dos interesses da nação sobre os do indivíduo e a censura aos meios de comunicação, né? Aí nós vamos ter também a Aliança Nacional Libertadora, né? Então, em oposição aos integralistas, foi fundada no Brasil em 1935 essa Aliança Nacional Libertadora, né? Era uma frente popular liderada por comunistas, certo? E chefiada pelo ex-capitão Luiz Carlos Prestes. Então, os principais pontos do programa dos aliancistas, né, eram o não pagamento da dívida externa brasileira, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária, a formação de um governo popular, certo? Então, em 5 de julho de 1935, Prestes e um grupo de sargentos, cabos e também soldados, né, comunistas de Natal, Recife e Rio de Janeiro, eles promoveram um levante, né? E esse levante era um levante armado contra o governo. Na época foi chamado de intentona comunista. Então o governo Vargas, ele sufocou esse levante e prendeu e também torturou, né, os simpatizantes da Aliança Nacional Libertadora. Então, a partir daqui nós vamos ver o Estado Novo, né, que é de 1937 a 1945. Então, no Estado Novo nós vamos ter uma ditadura, né? Então, as eleições para presidente da República estavam marcadas para o início de 1938, né? Mas Vargas não estava disposto a deixar o poder, né? Então, por isso ele anunciou pelo rádio que havia descoberto o Plano Cohen, né? Segundo ele, os comunistas iriam provocar greves, incendiar igrejas e também assassinar o presidente. Bom, mas na verdade esse Plano Cohen ele era falso, né? Era invenção mesmo de Getúlio, né? Mas serviu de pretexto para que em 10 de novembro de 37 Vargas desse um golpe, né? E implantasse uma ditadura que foi chamada de Estado Novo. Então, o Estado Novo, naquele mesmo dia, ele fechou o Congresso Nacional e impôs ao país a Constituição de 1937, né? Essa Constituição, ela permitia ao presidente, né,
governar por decretos-leis, né? Então, as eleições presidenciais elas foram suspensas, as greves foram proibidas, né? E os sindicatos passaram a ser ainda mais controlados pelo governo Vargas, né? Bom, mas Vargas ele não se manteve no poder só por meio da violência, né? Ele adotou também um conjunto de políticas públicas, né? Principalmente nas áreas de trabalho, da educação e da saúde, e uma cuidadosa propaganda também para exercer sua dominação. Então, aqui, sobre no aspecto trabalhista, né? Então, uma característica fundamental da política de Vargas foi o trabalhismo, que consistia em conceder benefícios, né, reais aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, fazer propaganda do que foi, né, concedido. Então, isso com a intenção de divulgá-lo, né, e também de despertar no trabalhador o sentimento de gratidão e também de retribuição a Vargas, né? Então, durante o Estado Novo, né, a partir de 42, Vargas divulgou amplamente os direitos trabalhistas, né, usando os jornais, o rádio e as comemorações cívicas, né? Então, exemplo disso foi o anúncio da consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT, que foi uma festa, né, ocorreu uma festa no dia 1º de maio, né, que, e aí, isso do ano de 43, né, então os encontros de Vargas eram sempre assim, com muita festividade, né, os encontros dele com os trabalhadores, certo? Então, nesse 1º de maio, foi organizado desfiles escolares, militares, apresentações de bandas, torneios esportivos, né? E no auge da festa, Getúlio discursou, né? Então foi tudo planejado. Vamos ver agora um pouquinho sobre a propaganda varguista, né? Então, em 1939, ele criou o DIP, né? Que era justamente o departamento de imprensa, né? E propaganda. Então, o DIP ele era um órgão encarregado de fazer a propaganda e a censura também, e subordinado diretamente ao presidente da República, né? Então, assim, inspirado nas técnicas de propaganda fascistas, o DIP buscava identificar Vargas ao povo, né, e ao Brasil. E com esse fim ele produziu programas de rádio, documentários cinematográficos, né? E cartazes, folhetos, cartilhas que mostravam o presidente cumprimentando criancinha, dando esmolas ou exaltando o trabalho e também o patriotismo, né? Mas além disso, o DIP também exercia censura, né, sobre os jornais e revistas e, e também cinema e demais manifestações culturais, né? Então, ele caçou o registro de muitas revistas, jornais que faziam críticas ao governo. E os meios de comunicação de massa mais usados por Getúlio Vargas a seu favor foi o jornal e também o rádio, né? Bom, aí nós vamos ver aqui na economia, certo? Indústria e agricultura, ok?
Então, assim, durante a industrialização ocorrida durante o governo Vargas se deu, por um lado, a Segunda Guerra, né, Mundial, porque os seus parceiros comerciais estavam envolvidos na guerra e aí o Brasil teve de fabricar o que antes importava, né? Então, o crescimento industrial desse período também deveu-se às, é, deveu-se às decisões de Vargas, né, de fazer empréstimo às indústrias a juros reduzidos, diminuir impostos sobre bens e equipamentos industriais, abolir impostos interestaduais, enfim, né? Foi uma série de medidas. Fixar o salário mínimo também. Então, essa medida, por exemplo, amenizava os conflitos, né, entre empresários e trabalhadores. Então, vamos ver aqui a industrialização por substituição de importações. Então, nós temos aqui o Conselho Nacional de Petróleo, né, que no ano seguinte, logo que Getúlio Vargas criou esse conselho, no ano seguinte já foi perfurado um poço de petróleo, né, no estado da Bahia, e seu governo continuou investindo na criação, né, de empresas, certo? Como no ramo da siderurgia, ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, né, a CSN, que deu início no ano de 1941, certo? Não coloquei o ano aí, mas é esse, 1941, e naquele mesmo ano a construção da usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Também, gente, a Companhia do Vale do Rio Doce, né? Que era uma companhia de extração de minério, certo? Foi criada em 42 e explorava o minério de ferro usando como matéria-prima, né, na indústria siderúrgica. Também a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, né? A companhia de geração de energia. Bom, então vamos ver como se deu o fim do Estado Novo. Nós vamos ter a participação do Brasil na Segunda Guerra, né? Então, assim, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial contra as ditaduras fascistas até contribuiu para aumentar as críticas ao governo Vargas, porque Vargas também era um ditador, né? Então, no Brasil, muitos passaram a dizer que era preciso combater primeiro a ditadura varguista, né? Então, no ano de 43, os políticos de Minas, certo? Minas Gerais, eles lançaram o Manifesto dos Mineiros, exigindo a democratização do país. E nesse mesmo ano, estudantes da União Nacional dos Estudantes, né, a UNE, saíram em passeata contra o governo, certo? Bom, nós temos também aqui um movimento, né, o queremismo. Veja só, Vargas, no início dos anos de 1945, ele anistiou os condenados políticos, marcou as eleições presidenciais para dezembro daquele ano, né? Então, assim, Getúlio fazia um jogo duplo, né? Em público, ele apoiava a candidatura do general Gaspar Dutra, né? Só que às escondidas ele incentivava esse queremismo, que era um movimento popular, né? Que aos gritos de queremos Getúlio,
pedia para ele continuar no poder, né? Então, é, assustados com essa enorme popularidade, né, do ditador, as oposições militares e civis também se uniram, né, para derrubar Getúlio Vargas. E em 29 de outubro de 1945, tropas lideradas pelo general Góes Monteiro, né, forçaram Vargas a renunciar, né? Então chegava aí ao fim o Estado Novo, certo? Então é isso, pessoal. Vocês continuem pesquisando sobre o assunto, tá bom? E bons estudos e até a nossa próxima aula.